Novo modelo de gestão permite que estados e municípios tenham maior autonomia nos gastos com a saúde pública. Pessoas com diferentes tipos de deficiência encontram no esporte um caminho para a superação. Saiba quais os projetos serão discutidos e votados na 28ª Sessão de Câmara, que acontece amanhã. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, terça-feira, 11 de setembro. Estamos aqui no ar com mais um telejornal da TV Câmara Jacareí. E para começar este jornal, você fica bem informado aí com os principais destaques da mídia local e também nacional no nosso giro de notícias que a gente confere aqui. Vamos começar com o Diário de Jacareí. Mesa tenista de Jacareí brilha em competição nacional em Maceió. Sofia Cano tem 11 anos, aí você vê a foto dela, durante as disputas da Copa Nacional em Maceió. Vamos ao jornal O Vale. Tratamento de esgoto ainda precisa atingir 30% de Jacareí. Obras para que o município atinja sua totalidade do tratamento e saneamento básico ainda aguardam recursos federais. Investimento total do PAC soma 101 milhões de reais. Folha de São Paulo. Após ataque, Bolsonaro tem 24% e 4 candidatos empatam em segundo lugar. Com maior rejeição, o deputado Bolsonaro, no caso candidato, perde no segundo turno para Ciro, Marina e Alckmin, diz Datafolha. Haddad cresce no Nordeste. Próxima manchete, o Estado de São Paulo. Adversários retomam tom crítico a ideias de Bolsonaro. Ciro, Marina e Alckmin retomam críticas. Em São Paulo, Ibope mostra que a agressão não favoreceu o candidato do PSL. Aí a questão, a política, a campanha eleitoral dominando as manchetes aí nacionais. É isso. Esse foi o nosso giro de notícias aqui nesta terça-feira, com os destaques da imprensa. E aqui conosco o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar os projetos da ordem do dia da sessão ordinária de amanhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que assistem a TV Câmara Jacareí. Nós, então, Elton, temos 3 projetos na ordem do dia de amanhã. 2 deles, inclusive, já esteve por várias vezes na sessão ordinária e esperamos que amanhã nós conseguiremos, de fato, concluir, principalmente... Entra e é retirado, Márcio? Exatamente, o projeto Código de Obras e o projeto de remissão. Curiosamente, a sessão de amanhã contém 3 projetos de autoria do prefeito Isaías Santana, que vem sendo mais protagonista em relação à ordem do dia. Então, provavelmente, amanhã vamos tratar em definitivo desses projetos que vêm indo e voltando. Vamos conhecer, então, o primeiro deles. A gente vê aqui na tela o primeiro projeto. Pedir para a técnica, tá aí. É um projeto de lei do Executivo. É a contratação por tempo determinado para atender a necessidade de interesse público, discussão única, autor, prefeito Isaías Santana. Contratação, do que trata esse projeto, Márcio? Elton, na Lei 4.550 tem já uma disciplina em relação à contratação de servidor público por tempo determinado, que é quando o servidor sai de férias, licença-prêmio, e às vezes você precisa colocar alguém no lugar, mas que não pode ser por via de concurso público, porque ele vai ficar apenas por um momento determinado. Até que o titular do cargo retorne. Até que ele retorne. E existem várias possibilidades disso acontecer, então é muito complicado a gente avaliar por questões de serviço, de concurso público. Então simplesmente é como se fosse uma terceirização, que você contrata alguém só para cumprir aquele tempo, para cumprir a vaga do efetivo do servidor público. O que acontece é que nessa lei não existe margem para a questão da educação, só existe mais margem para a saúde e outras áreas. Então o prefeito teve que fazer essa alteração na lei, incluindo o tema da educação, na lei atual, 4.550. A partir disso, ele agora poderá contratar temporariamente os agentes de desenvolvimento infantil, que é o que ele mais necessita nesse momento. O argumento do projeto é justamente esse, que estes cargos vêm sofrendo um pouco com a falta de funcionários, justamente porque muitos saem de férias, licença-prêmio, um abono, e às vezes você necessita de um curto período de tempo, uma semana, um mês, para que alguém possa suprir essa vaga. E esse projeto vem nesse interesse. Então, caso aprovado, especificamente esse cargo dos chamados ADIs, que são os Agentes de Desenvolvimento Infantil, poderá cumprir temporariamente a vaga daqueles que saem
por determinado tempo. É um projeto bastante simples, a gente espera, os vereadores já têm se demonstrado um pouco favorável, porque essa área da educação de fato necessita, né, eles fazem uma comparação com a área da saúde, a enfermagem necessita muito disso, né, enfermeiros saem e necessitam prioritariamente no mesmo momento que coloque-se outro. E na educação eles estão entendendo da mesma forma, então provavelmente esse projeto deve ser discutido e aprovado. Tudo bem? Mais um projeto, vamos conferir aí. Projeto de Lei Complementar do Executivo, número 1 de 2018, institui o Código de Obras e Edificações de Jacareí, a segunda discussão, autor também o prefeito Isaías Santana. Ontem mesmo aqui na Câmara Municipal estavam reunidos aí arquitetos, engenheiros, com os vereadores, acho que o prefeito também esteve aqui na Câmara para seguir uma discussão em relação a esse projeto. E ele volta já amanhã incorporando essas discussões ou ainda não, Márcio? Mais ou menos, né? Essa é a 7ª vez que esse projeto volta. Ele começou, a primeira vez que ele chegou foi no dia 8 de agosto. Então ele foi aprovado em primeira discussão por unanimidade, depois ele voltou e aí começou esse enrosco, né? A associação veio aqui, disse que existem alguns pontos no projeto que necessitavam de alteração, então foi postergado, fizeram a reunião, fizeram as 15 modificações, mas algumas ainda ficou faltando, o projeto voltou. Na sessão retrasada, inclusive, o presidente da associação, Pascoal, esteve aqui e falou, agradeceu as modificações, mas também salientou que havia algumas outras modificações que era necessário. Então o vereador Flávio ouviu e pediu adiamento. Então, quer dizer, houve todo esse vai e volta, essa questão do balanceamento para tentar chegar a uma conclusão. O que aconteceu ontem parece que foi definitivo. Ontem houve mais uma reunião, essa foi a 3ª. Ao que chegou para mim a informação de que o prefeito não estava, digamos assim, não estava esperando que o prefeito aparecesse, mas ele apareceu, meio que de surpresa. E o prefeito pediu a palavra e disse, olha, podemos fazer o seguinte, né, vamos aprovar esse projeto da maneira como está, porque a cidade necessita que esse projeto seja aprovado ainda neste ano, por uma questões que ele não respondeu, mas acreditamos que seja por questões federais, para você requerer recursos federais, você precisa ter um código de obra para a sua cidade, então ele necessita de uma urgência nesse projeto. E ele acordou o seguinte com a associação, a gente aprova esse projeto e depois que ele foi publicado, nós fazemos as alterações necessárias, revoga o que for de consenso, né, o que todo mundo entender que é certo, revoga, coloca as coisas novas, altera, faz modificações. Faz as emendas ao projeto. Faz as emendas ao projeto, justamente porque ele necessita que esse projeto seja publicado ainda neste ano. Lembrando que você tem 90 dias, né, o tempo para poder que esse projeto entre em vigor. Né? Então, daria mais ou menos em torno de novembro. Então necessita que isso seja para agora. Então, ao que parece, na sessão de amanhã, esse projeto vai ser aprovado em definitivo. Né, vamos aguardar ver se os vereadores também vão concordar com esse acordo que ele fez com a associação, né, porque o acordo foi com a associação, embora os vereadores estavam presentes. Nós vamos aguardar a discussão de amanhã e provavelmente vamos ter aí um fim em relação ao Código de Obras e Edificações, lembrando que Jacareí não tem o seu próprio Código de Obras e Edificações. Ele utiliza como parâmetro um decreto estadual. E o governo federal vem cada vez mais fechando o cerco para que a cidade tenha toda essa estruturação para que você possa pedir emendas, recursos federais, entre outras coisas. Márcio, legal. A gente vai falar daqui a pouco de mais um projeto, temos uma sessão solene também, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Bom, desde o início do ano, um novo modelo de gestão permite que estados e municípios tenham maior autonomia para decidir como e onde vão investir as verbas do SUS. Conheça um pouco mais sobre esse assunto na reportagem a seguir. O modelo vale desde 31 de janeiro de 2018 e permite aos estados e municípios maior autonomia para definir onde e como serão usados os recursos da saúde. Antes, esta verba era gasta por meio de 6 blocos: atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimento. Agora, os repasses são feitos em apenas 2 blocos: custeio e investimento. Para o governo, a nova regra vai permitir mais flexibilidade no uso da verba. Por exemplo, se um município enfrenta uma epidemia de febre amarela, será permitido a transferência do recurso para esta área. Já a fiscalização será da seguinte forma: a cada 2 meses, o Ministério da Saúde vai exigir um balanço de como e onde o dinheiro está sendo gasto, com auxílio do CIOPS,
que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, uma ferramenta que possibilita o acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos da área da saúde e também por meio de um prontuário eletrônico, que visa dar mais eficiência na gestão dos gastos públicos. E a cada 4 meses, o secretário de Saúde deverá ir até o Conselho de Saúde prestar contas. Para este professor universitário, a medida é válida. O gestor vai poder trabalhar melhor o dinheiro, mas defende que o percentual mínimo de investimento na saúde deveria aumentar. Teoricamente, eu acho que é perfeito. E dá uma facilidade para o gestor trabalhar com esse dinheiro. A melhora seria se houvesse um repasse maior também, porque hoje em dia a obrigatoriedade é 15%, mas na verdade os municípios acabam colocando muito mais, coloca 20%, 25%. Nossa reportagem procurou a Secretaria de Saúde do município de Jacareí, mas a pasta optou por não se pronunciar. Tá aí, tudo bem. Agora é hora da previsão do tempo aqui no Bom Dia Jacareí. Vamos conferir como ficam as temperaturas de acordo com a previsão do CPTEC INPE. Vamos lá, começamos hoje, terça-feira, temos aí um dia, vai ser um dia de poucas nuvens, com o sol aparecendo durante alguns momentos, principalmente à tarde. E essa nebulosidade será fraca, com pouca intensidade, sem força para provocar chuvas. A umidade relativa do ar fica em 48%, a mínima fica em 12 graus e a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. Amanhã, quarta-feira, não teremos muitas modificações neste quadro. A quarta-feira segue com poucas nuvens, com variação da nebulosidade. O sol aparece à tarde também, a umidade do ar deve subir para 62%, também sem possibilidades de chuva na quarta-feira. Os termômetros variam entre 12 graus de mínima e 24 graus de máxima. Tá, então a previsão do tempo. Bom, o perfil dos eleitores brasileiros mudou nos últimos anos. O nível educacional é uma das mudanças mais marcantes. Somente 5% dos eleitores tinham curso superior em 2002. Agora, em 2018, esse percentual passou para 14%. E o número de eleitores analfabetos também diminuiu. O perfil dos eleitores brasileiros mudou nos últimos anos. Uma mudança marcante de 2002 para cá é o nível educacional, que está melhor. Somente 5% dos eleitores tinham curso superior, contra 14% neste ano. O número de eleitores com ensino médio completo também cresceu. De 10% passou para 23%. E ainda, os eleitores analfabetos diminuíram. Eram 7,2% em 2002 e são 4,5% do total do eleitorado em 2018. A representatividade por idade é outra diferença importante. Em 2002, quase 21% dos eleitores tinha entre 16 e 24 anos. Agora, eles são bem menos, 15,6%. O contrário aconteceu com a faixa acima de 60 anos de idade. Eram 13,2% em 2002 e agora são 18,5%. A maioria dos eleitores, 65%, tem entre 25 e 59 anos. E tem mais, praticamente a metade do eleitorado brasileiro está concentrado em cidades grandes com mais de 100 mil eleitores. Somente 39% vivem em cidades com menos de 50 mil eleitores. Há 16 anos, 45% moravam em cidades menores. Os números do eleitorado brasileiro trazem uma curiosidade. Aumentou a quantidade de eleitores filiados a partidos políticos. Em 2002, eram 11 milhões. Neste ano, são quase 17 milhões. Será que essa e as outras mudanças de perfil vão interferir nos resultados? Para o cientista político David Fleischer, a idade e a escolaridade devem influenciar no voto sim. Supostamente os que têm mais escolaridade vão ter mais cuidado em examinar os candidatos. A expectativa de vida agora está em torno de 75 anos, em 2002 deve ter sido talvez 67 ou 68 anos. Então essa faixa acima de 60 anos, as pesquisas de opinião mostram que é mais conservador. Outra mudança lembrada pelo cientista político é o crescimento do eleitorado feminino, que pode ser um dos motivos para a escolha de mais mulheres nas chapas majoritárias, tanto de presidente como governador.
Tá aí as mudanças no perfil dos eleitores. O que marcou muito na última eleição, Márcio, Leilani, foi a ausência às urnas, né? O número de votos brancos, nulos, de pessoas que se ausentaram foi muito marcante de forma geral em quase todo o país. E ainda o número de indecisos nesse atual processo eleitoral ainda está muito alto e existe uma tendência que esses indecisos acabem se transformando em nulos, brancos e abstenções. Como que vocês estão vendo esse processo do engajamento na campanha política nesse momento? É interessante, Elton, o que o David disse em relação à escolaridade, né? Ele afirma que quanto maior a escolaridade, supostamente maior cuidado o eleitor deve ter no seu voto. Né? E é muito supostamente mesmo, já que o voto, muitas vezes, pelo menos nós que trabalhamos em câmaras municipais, em níveis municipais, parece-me que não é muito em relação ao discurso do candidato, e sim o que ele representa. Então, muitas vezes, a gente tem aquela ideia de que ele vai avaliar o discurso, vai avaliar as ações, vai avaliar as propostas, vai avaliar a índole, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ideia de que não. Uma ideia de que a pessoa olha e fala, esse cara me parece um pouco interessante. Empatia. Tem algum nível que a gente não julga, que é o nível da empatia, que é o nível da confiança, daquilo dele não errar na questão do frente a frente. Então é por isso que eu coloco um saliente ali, que é muito supostamente mesmo, né? Geralmente não é uma garantia, né? É porque a gente tem essa ideia, né, de quanto maior for a escolaridade da pessoa, melhor vai ser os nossos políticos, e às vezes a democracia não é muito bem isso. Né? Em relação à abstenção, é interessante também que pode ser que nesse ano haja uma corrente inversa. Pode ser que desta vez, pela primeira vez em muitos anos, caia. Porque parece-me que a tendência política tem aumentado. É claro que eu estou falando só no debate, não no nível, não na qualidade do debate. Né? Mas parece-me que agora o país está um pouco mais, entre aspas, engajado em participar da política. A qualidade é outra história. Né? Você acha que as redes sociais têm um papel para aumentar esse engajamento ou pelo menos para passar essa percepção de que estamos mais engajados? Qual que você acha que é o papel das redes sociais nesse processo eleitoral agora? O papel, na questão de quantidade, parece que você tem razão. Parece que não só dá a impressão, como é de fato, porque as pessoas estão cada vez mais engajadas na rede social, então mais a gente consegue visualizar isso. Só que às vezes pode ser também uma questão bastante ilusória. Né? Porque ali no seu meio, nós estamos no sudoeste, no sudeste. Né? No norte é outro Brasil, no norte é outra rede social, no norte é outra discussão, no nordeste é outro país. Então às vezes nós precisamos um pouco, às vezes, tomar cuidado com esse discurso da rede social, que ele está ou ajudando, ou piorando, ou simplesmente fazendo parte, sendo que aqui é um Brasil e lá em cima é outro. Né? Tem muitas questões de acessibilidade também, né? Do acesso à internet. Tá aí, isso aí. Bom, vamos voltar então para Jacareí, né, Márcio? Vamos voltar para cá. Andou aí pelo Brasil, vamos conhecer então o terceiro projeto de amanhã, o projeto de lei complementar do Executivo, programa de remissão de multa por auto de infração, é discussão única. Esse projeto, se eu não me engano, ele esteve já na sessão da semana passada, ele fala da questão aí das multas de terreno baldio, por exemplo, gerou bastante polêmica, foi retirado, volta agora, volta com alguma mudança ou volta na íntegra? Tem emendas protocoladas, né? Esse projeto provavelmente não vai ser aprovado da maneira como está, no texto base, ele deve sofrer muitas emendas ou deve nem ser votado porque ele ainda possui alguns pontos que os vereadores discordam e, digamos assim, não é uma discordância, são várias discordâncias. Em geral, o projeto trata da seguinte forma, é um acordo entre o cidadão jacareiense e a prefeitura. Se você sofreu multas nos últimos anos em relação à limpeza, capina ou roça do seu terreno, em relação à falta da construção, reforma da sua calçada e também reforma do seu muro, se você por algum momento foi multado pela prefeitura em relação a isso, este programa vem justamente para esta pessoa, para que ela possa ter essa dívida perdoada se ela fizer aquilo que ela deveria ter feito antes, que é essa reforma, que é essa limpeza, etc. e tal. O problema está justamente neste perdão de dívida. Né? A prefeitura alega que o índice de inadimplência é muito alto, e de fato é. Né? Ele até deu um exemplo bastante simbólico, que foi um cidadão em 2006, o cidadão foi multado em cerca de R$4 mil em relação à falta de limpeza e capina do seu terreno. 4 mil devia ser um terreno muito grande. Né? Em 2018, essa dívida está em R$20 mil. Então ela é impagável, até para quem tem condições ela é impagável.
Então você imagina o quanto disso de dinheiro, isso sem falar na questão que a prefeitura alega, que é muito custoso para a máquina pública ficar fiscalizando isso a todo momento, fazer execução fiscal, ou seja, às vezes é muito mais fácil você tentar educar no sentido de fazer com que a pessoa faça o trabalho do que simplesmente arrecadar o dinheiro. Essa é a alegação da prefeitura. Quando chega aqui na Câmara, a maioria dos vereadores entende de uma forma um pouco diferente, né? Alguns vereadores disseram que isso ajuda muito a questão da especulação imobiliária, das pessoas que mantêm vários terrenos lá e não pagam, e de repente vem uma dessa e essas pessoas aceitam, enquanto aqueles outros que têm 1, 2 terrenos ficam lá se matando para pagar, né? Essas são as justificativas. Então, provavelmente amanhã nós vamos ter uma mudança bastante grande em relação a esse projeto. O vereador Arildo já protocolou 3 emendas, o vereador Luiz Flávio também, a presidente Lucimar também. Então, o texto base a gente sabe que não vai ser esse. O que está acontecendo? Os vereadores estão colocando novos critérios, novas restrições. Então só o grupo de pessoas que possui até a faixa salarial até esse nível pode adequar. Acima disso, não pode entrar no programa. O prazo também tem que ser um pouco menor, a fiscalização tem que ser a todo momento. Então os vereadores estão fechando um pouco o cerco para não parecer justamente que existe esse perdão geral, né? Vamos perdoar aqueles que estão devendo e aí eles fazem os que eles têm que fazer e fica tudo bem. Então é mais ou menos nesse sentido, vamos ver amanhã o que acontece. Novos debates. Bom, e temos também uma sessão solene, né? Uma sessão solene que essa é a segunda vez que acontece, embora o decreto seja antigo. Essa é a segunda vez. No ano passado nós tivemos a homenagem a Ulisses Guedes, né, que também do Diário Jacareí, e dessa vez vamos ter a homenagem ao Prêmio Bem-TV de Jornalismo ao Jobanito, que esteve não só no Diário de Jacareí, como todos os meios de comunicação da cidade. É um prêmio em memória, é claro. Então amanhã nós vamos ter um pouco falando em relação à vida do homenageado. O Jobanito, que completaria 100 anos este ano. Temos aí um programa, um documentário produzido aqui pela TV Câmara Jacareí, a reportagem do nosso colega Rodrigo Romero sobre os 100 anos do Jobanito, está passando aqui na grade de programação da TV, também está lá no nosso site, na nossa página, no nosso canal no YouTube, você pode encontrar este documentário do Jobanito, para conhecer um pouco mais e relembrar essa figura marcante aqui na nossa cidade. Isso aí. Isso aí, são os 4 projetos então, né? 3 projetos. 3 projetos e uma sessão solene. Então amanhã a partir das 9 horas da manhã, a 28ª sessão ordinária do ano, com 3 projetos do prefeito. Vamos aguardar que aqueles que estavam travados finalmente sejam votados. Isso aí. Discutidos e votados. Obrigado, Márcio, pela sua presença mais uma vez. A gente vai rapidinho para o intervalo e na volta a gente vai receber a jornalista Tamires Vick. Não saia daí. A ETEC de Jacareí realizará nos dias 12 e 13 de setembro a Semana da Agricultura Orgânica e Agroecológica, um projeto que visa estimular o desenvolvimento de estudos para o aprimoramento de técnicas de plantio sustentáveis. O público poderá conferir projetos de horticultura, avicultura e também conhecerá mais sobre o uso de plantas alimentícias não convencionais, entre outras atividades. O evento será gratuito e aberto a todos os públicos, com início às 8 horas da manhã. Para saber mais, basta acessar o site etecjbento.com.br. A ETEC de Jacareí fica localizada na Avenida 9 de Julho, número 745, no Jardim Pereira do Amparo. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança,
Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Numa casa, os banhos de chuveiro são um dos maiores gastos com energia elétrica e água. Você sabia que um chuveiro gasta a mesma energia que 45 TVs ligadas ao mesmo tempo? Se todos os brasileiros que usam chuveiro elétrico diminuíssem em 1 minuto seu banho diário durante 1 ano, haveria uma economia de energia equivalente à gerada em 8 dias pela usina de Itaipu. E ainda economizariam na conta de luz e de água. E com o chuveiro desligado, sobra energia e a cantoria fica muito melhor. Você não imagina o bem que isso faz para toda a sociedade. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos.
promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Nesse segundo bloco, quem está conosco é a jornalista Tamires Vick. Bom dia, Tamires. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. E bom dia a todos que nos acompanham também. Você tem alguns destaques aí para falar pra gente, né? Isso, então a primeira notícia que eu trago hoje é que durante esta tarde, este dia, a região ali da Avenida Presidente Humberto Castelo Branco pode ficar sem água, sem um abastecimento de água, porque o SAI vai precisar realizar algumas obras ali da rede de drenagem. Então, os bairros como Jardim Emília, Terras da Conceição e Rio Abaixo podem ficar sem abastecimento de água durante esta tarde. Então, o SAI ele emitiu uma nota dizendo que se algum dos moradores precisar de alguma coisa, pode então conseguir informações através do contato 0800 72 50 330. Você pode conferir aí na sua tela. Então, se algum morador quiser tirar alguma dúvida, ou então se também acontecer alguma situação de emergência e precisar do caminhão-pipa, também pode entrar em contato através desse número. Lembrando que essa avenida é a que vai em direção à Via Dutra, né, que tem as cervejarias ali e contempla os bairros que você citou, Jardim Emília, Terras da Conceição e também Rio Abaixo. Então, o SAI também disse que é provável de que tudo se normalize até às 5 da tarde. Então, é só durante o dia de hoje. É período da tarde, né? Exatamente. Tá bom, tá mesmo isso aí. Olha, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. O Júnior, a Aninha Crossfit, o Paulo Freitas, Fred Cunha, Júlio Calçone e o Alisson Silva. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Bom, uma das questões que mais geram dúvidas nos munícipes diz respeito a responsabilidades pela manutenção das calçadas. A nossa equipe preparou uma matéria especial para você entender direitinho mais sobre esse assunto. Confira agora. As calçadas são espaços exclusivos para a mobilidade dos pedestres e devem ser projetadas em conformidade com a legislação de cada município. Em Jacareí, a Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais e possui um capítulo que trata justamente das questões técnicas e de acessibilidade relacionadas à construção e manutenção das calçadas. O secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. O Código de Posturas e Normas, que é uma lei municipal, define claramente isso. No artigo 24 dessa lei, diz que as calçadas dos prédios públicos deve o poder público fazer a manutenção. Mas as calçadas das propriedades privadas, das casas, é de responsabilidade do proprietário ou possuidor. Mesmo quem estiver alugando, por exemplo, um imóvel, é obrigado a fazer a manutenção da calçada e manter ela acessível para todos os tipos de pedestres. Ainda de acordo com o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, as calçadas deverão apresentar declive de 2% no sentido do alinhamento para a guia, sem degraus ou rampas, exceto para garantir a mobilidade de portadores de deficiência. Nos locais onde forem implantadas faixas de travessia de pedestres no trecho correspondente, primeiramente as calçadas deverão ser rebaixadas ao mesmo nível do leito carroçável da via pública. Sob pena de multa e remoção sem prévio aviso, fica vedado ao munícipe a construção ou criação de qualquer obstáculo, tanto na sarjeta quanto no passeio. Ao particular, fica proibida a utilização e fixação de qualquer equipamento em portões, muros e calçadas, bem como o avanço de grades que ultrapasse o alinhamento do imóvel e que prejudique de qualquer forma a circulação de pessoas pela calçada.
O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí deu um panorama técnico sobre a situação das calçadas construídas em terrenos públicos e particulares do município. Você tem, primeiramente, os desafios topográficos de Jacareí. Boa parte de Jacareí, ela se situa-se em ruas que possuem inclinação superior aos limites de acessibilidade, tá? Nós temos ruas aí de 10%, 20%, até 20% aí em grande abundância. Então, essa é uma dificuldade. O 2, que a gente verifica, é o desconhecimento da população e das pessoas que executam as obras quanto às normas de acessibilidade, tá? Isso é comum. Onde por não haver exigência para que nas intervenções junto às calçadas exista a participação de um responsável técnico. A partir da hora que você tenha um responsável técnico habilitado e capacitado para tal, as chances de erros são menores. E uma das principais reclamações dos munícipes com relação às calçadas é a existência de árvores que obstruem e danificam a estrutura dos passeios. O artigo 31 do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais estabelece que poderão ser construídos passeios ajardinados quando os mesmos apresentarem largura igual ou superior a 3 metros, desde que autorizado pelo órgão competente que fornecerá um modelo adequado para o local. As árvores, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela atua no final do processo. Então, se, por exemplo, existe uma árvore que ela prejudica a acessibilidade, ou ela está colocando em risco por ela estar doente, ou ela está afetando a estrutura da casa, esse proprietário, esse morador tem que procurar a Secretaria do Meio Ambiente, que é quem faz a análise da saúde da árvore. Se entender que a árvore estiver doente realmente ou que estiver afetando a estrutura da casa, a própria Secretaria do Meio Ambiente que faz a extração da árvore, e após a extração da árvore, quando não tiver mais nada lá, a Secretaria de Mobilidade Urbana, exclusivamente nesses casos, ela vai lá e faz a manutenção da calçada, mesmo sendo uma calçada particular. Então, essa é a única exceção em que o poder público faz a manutenção de uma calçada particular. Lembrando que hoje, todos aqueles que queiram plantar uma árvore, é só ir no viveiro municipal, que lá são doadas árvores adequadas para a calçada, que vão crescer, fazer sombra e nunca vão quebrar a calçada por serem espécies adequadas para esse tipo de plantio. Uma calçada, ela não é uma coisa de difícil execução, tá? Dimensionar uma calçada. Porém, o que é mais importante, que a própria norma estabelece, é você respeitar uma faixa de 1,20 m como faixa de rolamento. Nós temos em Jacareí uma grande dificuldade, que nós já temos N ruas aí existentes, onde a gente tem interferências de equipamentos públicos, de árvores e várias coisas que não temos, é quase praticamente impossível de ter-se essa faixa de 1,20 m. Aí, admite-se, pelo menos, o mínimo de uns 90, 80 centímetros de faixa carroçável, que permitiria um cadeirante estar se deslocando para essa faixa. Bom, tá aí então informações de como você pode solicitar o atendimento para retirar uma árvore. Caso você tenha interesse também em plantar uma árvore, pode entrar em contato com o Viveiro Municipal através do telefone 3955-3917 ou ir até o local, que fica ali na estrada Teófilo Teodoro Rezende, número 39, no bairro Jardim Colinas, perto ali da Aspad, do bairro Campo Grande. Então você pode ir até lá, eles distribuem gratuitamente, inclusive, as mudas dessas árvores. E a gente falou de calçadas, né? Isso nos lembra o tema da mobilidade urbana. A partir do dia 15 ao dia 25, Jacareí realiza aí, a Prefeitura Municipal de Jacareí promove a virada da mobilidade. São uma série de eventos, palestras, vivências,
Enfim, uma programação extensa, audiências públicas também, teremos, se eu não me engano, 3 audiências públicas, mais uma audiência pública sobre a questão dos pontos de ônibus, uma do transporte de cargas, enfim, uma programação extensa. Você procura no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, que você vai encontrar por lá toda essa programação. Teremos palestras, tem até peça de teatro também, enfim. Simulações de acidentes, para que as pessoas saibam como agir. Vivências, inclusive para acessibilidade, que é muito interessante. Vão ter momentos que as pessoas vão se encontrar, vão ter ações no centro da cidade, onde as pessoas vão ser vendadas, vão ser colocadas em cadeiras de roda, para sentir como é que é a dificuldade de uma pessoa que tem a deficiência na pele, né? Talvez para a gente se conscientizar também das melhoras que precisam ser feitas, começando a partir do cidadão. Campanha de doação de sangue também, agora eu lembrei. Também, então, dia 15. Fica ligado aí na programação da Virada da Mobilidade em Jacareí. O ano passado tivemos também esse evento, segunda edição do evento. Tamires, mais algum destaque? Sim, e nós teremos esse ano, então, um concurso de fotografia para todas as pessoas daqui de Jacareí que quiserem participar. Esse concurso é tanto para fotógrafos profissionais quanto amadores também. E o tema desse ano é, então, o patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, quem tem fotos sobre os patrimônios aqui da cidade e quiser participar, pode também procurar mais informações no edital, que está lá no site da Prefeitura. Então, ela vai dizer quem vai fazer parte da curadoria, que são juízes, então, que vão participar desse concurso de fotografia, e dessa vez acontecerão também premiações. Então, para os 3 primeiros colocados, terá premiações em valores que vão de R$1.000 a R$500. Então, o primeiro lugar vai receber R$1.000, segundo lugar R$750 e o terceiro lugar R$500. E os 30 primeiros colocados, ou seja, 30 pessoas, então 30 fotógrafos, serão selecionados para uma exposição. Então, é algo bem legal. A inscrição, ela abriu ontem e vai só até amanhã, quarta-feira, às 19 da tarde. Então, é um prazo bem curto aí de 3 dias. Então, quem tem interesse, já é bom correr e fazer a inscrição para já garantir. Aí, muita gente que manda foto aqui para nossas redes sociais, né? Lá o Fred Cunha, nosso analista de mídias sociais, recebe um monte de fotos. Tem muitos fotógrafos que poderiam também participar desse concurso. Quero aproveitar aqui, Tamires e Leilane, e mandar um abraço para o Natan Chiesini, ele que é Galdério. Obrigado pela sua audiência aí, Galdério, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Muito legal estar ligado aqui na gente pela internet. Mais alguma coisa? Bom, vamos falar agora sobre o trabalho dos vereadores. Você sabe que você pode acompanhar tudo que acontece aqui na Câmara em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Você fica sabendo não só das notícias aqui da Câmara, mas sobretudo das indicações, daquilo que a gente chama do trabalho dos vereadores, aquilo que passa pela Secretaria da Câmara Municipal de Jacareí. E hoje, como sempre aqui no Bom Dia Jacareí, no quadro Momento Legislativo, a gente vai destacar para vocês algumas dessas iniciativas. Vamos começar com o vereador Abner de Madureira, do PR. Ele pede mudanças em sentido de ruas para facilitar o acesso à UPA por moradores da região leste de Jacareí, lá a UPA Dr. Telmo de Almeida. Mais um, agora o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, ele pede lombofaixa em cruzamento das ruas Bernardino de Campos e Prudente de Moraes, no centro da nossa cidade. Temos também a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que pede a instalação de lombadas na rua Ernesto Lehmann, no Jardim Paraíba, região central de Jacareí. É isso. Esses são os destaques do Momento Legislativo de hoje. Bom, mudando um pouquinho de assunto, pessoas que encaram as dificuldades da deficiência física descobrem, por meio do esporte, uma nova forma de superação. A Associação dos Portadores de Deficiência de Jacareí é a responsável pelo time para-atleta da cidade de natação aqui da cidade, que além de ganhar diversos prêmios, já mudou a vida de muita gente. A vida da Miriam se transformou depois que ela sofreu um AVC. A Fernanda perdeu uma parte da perna por causa de uma trombose. O Paulo, da noite para o dia, não conseguia mais andar. A síndrome Guillain-Barré atingiu os nervos e paralisou parte do corpo. E a Kátia enfrentou a poliomielite ainda bebê e passou 3 meses respirando através de aparelhos entre a vida e a morte. 4 histórias diferentes e uma coisa em comum: a superação.
Atletas com deficiências diversas formam um time para-atleta de natação da cidade, desenvolvido pela Associação dos Portadores de Deficiências de Jacareí, a POD. A missão nossa é saúde e adquirir aquela mente, sabe, de você superar os seus problemas, tá? Superar tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque todo mundo pensa em fisicamente, mas o psicológico é muito importante. O esporte é a ferramenta usada pelo professor Marcos para deixar de lado o rótulo que define o deficiente como desfavorecido. O deficiente, ele não é um coitado, né? O deficiente tem uma garra muito grande, que ele tem que perceber isso, né? Ele tem uma fúria interior que a partir do momento que você desenvolve, você coloca para ele que ele pode superar, né? Ele vai superar com muito mais garra do que pessoas ditas normais. Ser deficiente não quer dizer que você é incapaz. Você pode fazer muita coisa. Né? Às vezes você consegue fazer muito mais do que quando você é normal. Entendeu? Você descobre o que você é capaz de fazer. Né? Se não fosse a natação, a Kátia teria qualidade de vida comprometida e possivelmente nem andaria. Descobri que a natação, depois de eu ter feito todo o tratamento, ela supria, tá, todo o tratamento de fisioterapia e hidroterapia. Além de ser um santo remédio para o corpo, o exercício também é um ótimo remédio para a mente. Muitos atletas que entram com depressão, inclusive que são indicados pelos psicólogos, né? E a gente consegue trabalhar todinho esse aspecto emocional no atleta. Então ele aprende a nadar, ele participa das competições e também dá ênfase nessa parte emocional dele. A Miriam é testemunha de todo esse benefício. Eu estar em pé, estar viva e não travada numa cama. Porque se eu não tivesse encontrado o esporte, hoje eu estaria numa cadeira de roda e numa cama, travada. Para fazer parte dessa equipe não é preciso saber nadar e toda pessoa que tiver alguma deficiência, física ou mental, pode ser um atleta. Um exemplo disso é a Fernanda, que nunca foi muito fã de praticar esportes e não tinha ideia de como cumprir essa missão sem uma perna. Hoje ela é uma das atletas de alto rendimento, participa de competições e encontra no esporte e nos companheiros de equipe forças para seguir em frente sempre com um sorriso. Por todos nós serem deficientes, então aqui a gente se sente em casa mesmo, né? Todos eles vencem batalhas diárias. E nessa luta, qual é um grande adversário? O preconceito. As pessoas veem o lado de fora, elas não querem te conhecer por dentro. O principal foco, a superação. Faz 7 anos que eu nado, 4 anos com o 3º melhor tempo do Brasil, índice nacional. E isso aí, eu amo nadar. A minha vida é a natação, depois do AVC. De todas as competições, o pódio mais importante é o da vida. E nesse, eles estão todos em primeiro lugar. Já tenho 12 medalhas com essa conquista, é uma beleza, foi uma inspiração. E sempre a família me apoiando, minha esposa, os filhos. Aí estou aqui hoje na luta aí. Inteiro, graças a Deus. Aí, sensacional a matéria, Leilane. Acho que muita gente nem imagina que esses para-atletas estão aí em Jacareí disputando medalhas, ganhando competições. A nível nacional, inclusive. Superando, né, adversidades que para muitas pessoas seria um ponto final, para eles é um ponto vírgula e segue em frente. É um recomeço, né? Inclusive, essa associação, ela não é só o time de natação, tem também o time de atletismo. E eles participam de competições, jogos regionais, competições nacionais. Inclusive, uma das participantes que deu a entrevista pra gente, ela tem um dos recordes mais importantes a nível nacional em relação à natação. Então, é um caminho que as pessoas encontram, né? Para se redescobrir, se reconhecer e se superar. E o mais legal de tudo isso é que é gratuito. Se você conhece, se você que está em casa conhece alguém que tem algum tipo de deficiência, você pode entrar em contato com eles. A gente não tem o telefone aqui agora, mas é a Associação dos Deficientes de Jacareí, chama POD, e você pode entrar em contato com eles, então, e ajudar a mudar a vida de alguém que teve um impacto aí sofrido depois de uma deficiência adquirida, ou alguém que já nasceu com a deficiência e quer uma oportunidade no caminho do esporte. Legal. Tabelis, mais algum destaque nessa terça-feira? Sim, o meu último destaque de hoje, então, fala sobre o desmarcamento de consultas.
na rede pública. Então, a gente tem... Nas unidades de saúde, né? Exatamente, nas unidades de saúde e também nas unidades de saúde da família. Então, quem entra em contato com o SUS para agendar uma consulta, a gente precisa também acompanhar. A gente sabe que existem filas, então, da mesma forma que às vezes você está esperando por uma consulta, outras pessoas também estão. Então, se por algum motivo você precisar desmarcar a sua consulta, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota solicitando as pessoas que avisem, que desmarquem a consulta. Então, quando o SUS entrar em contato para realmente confirmar se você vai até a consulta, você pode desmarcar aí, ou então se acontecer alguma coisa, basta você entrar em contato com a sua unidade de saúde, você pode ir até a unidade, ou então entrar em contato por telefone também, porque além de reagendar a sua consulta, você também pode então doar esse espaço que você seria atendido para uma outra pessoa. Neste ano, no começo do ano, mais de 18 mil consultas não aconteceram, porque o paciente não compareceu à consulta e também não desmarcou. Então, são 18 pessoas, mais de 18 mil pessoas que poderiam então ter sido atendidas. Esse número vem diminuindo, porque a Secretaria de Saúde tem investido então em algumas ações para poder avisar mesmo e conscientizar a população de que é necessário desmarcar a consulta. Então, no ano passado, no mesmo período do início do ano, mais de 22.500 consultas não aconteceram. Este ano foram mais de 18 mil consultas, então houve uma queda, mas 18 mil consultas ainda é muita coisa. Você falou para mim que a cada 4 consultas, uma é desmarcada? Exatamente. Uma não tem, a pessoa não comparece. Exatamente. A cada 4, então, consultas agendadas, uma pessoa não comparece. Então, a gente tem um índice aí de abstenção bem alto. É uma questão também de respeito ao próximo, né? De saber que o próximo, assim como você, também precisa da consulta médica. Então, se eu avisar, se eu ligar com antecedência, eu estou beneficiando também a outra pessoa. É uma questão mais de consciência, né? E não custa avisar, manter um canal de comunicação, olha, não posso ir, e oferecer então a vaga para outra pessoa. Exatamente. Então, basta ir até a unidade de saúde ou então com o telefonema você já consegue resolver. Bem. Bom, vamos aproveitar agora para fazer mais uma prestação de serviço. Vamos conhecer as vagas disponíveis no PAT de Jacareí, as vagas de emprego nessa terça-feira. Temos aí uma vaga para ajudante de obras, uma vaga de pedreiro, vendedor, uma vaga, vidraceiro, uma vaga. Então, para concorrer e disputar essas vagas, você deve ir até o Atende Bem Trabalhador na Rua Barão de Jacareí 839, no centro ali, quase em frente ao Colégio Silva Prado, Sene, e o PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E para quem gosta de pedalar, tem passeio ciclístico nesse final de semana, oportunidade para a prática de atividade física e lazer com amigos e com a família. Além, é claro, do estímulo ao uso da bicicleta como mobilidade. Vem aí mais uma edição do tradicional passeio ciclístico da primavera, que será realizado no domingo, dia 16 de setembro, a partir das 8 da manhã. O evento é aberto a todos os públicos e não há necessidade de inscrição. A largada será em frente ao Parque dos Eucaliptos, com retorno programado para o meio-dia. Tá aí, muito bem. Bom, Tamires, é isso. Acho, né, é importante reforçar então a questão da desmarcação, da ausência, né, não comparecimento às consultas. Muita gente alega que as consultas elas demoram muito tempo e as pessoas acabam esquecendo. Mas quanto mais você não comparece na consulta marcada, esse tempo das consultas ele vai aumentar, porque é uma reação em cadeia, né? E a Secretaria de Saúde também, ela deu destaque às consultas odontológicas, que tem um nível acima de abstenção. Então é algo também que é muito importante e se a gente parar para pensar, a gente costuma ir 2 vezes ao dentista ao longo do ano, de 6 em 6 meses a média duração que a gente precisa ir até o dentista. Então, quantas pessoas então deixam de comparecer às consultas, sendo que são apenas 2 vezes ao ano. Então, era algo que poderia ser bem mais acontecer de forma bem mais rápida e sem problemas à população de uma forma geral. Isso aí. É isso, muito bem. É isso por hoje. Obrigado pela participação de vocês, obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também
pelo sinal aberto do 61.4 HF, TV Câmara Jacareí. Paul Constantinides aqui, ele fez vários comentários sobre a questão das calçadas, a falta de padronização na execução, e também ele fala sobre o empurra-empurra, né, também entre... Aí o Facebook mudou o sistema dele aqui de comentário. Quando os comentários estão muito grandes, a gente não consegue ver mais aqui no ao vivo. Mas eu imagino que você está falando não só o empurra-empurra entre as pessoas, mas também entre a responsabilidade, né, de manter as calçadas em ordem. Quem faz a calçada é o poder público, as pessoas, os moradores. É uma questão também que está sempre em debate. Daniela Santos está nos acompanhando e o Adam Ferreira também. Obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela participação aqui na TV Câmara Jacareí. Bom Dia fica por aqui. Entre lá em nosso site, lá você vai encontrar todos os endereços do Facebook, Facebook da TV Câmara, Facebook da Câmara Municipal. Você acompanha nas redes sociais, pode interagir com a gente. Estamos também no Instagram. Procure no site Câmara de Jacareí, jacareí.sp.leg.br. Você vai encontrar todos esses endereços por lá. Você pode acompanhar também todas as matérias que nós exibimos aqui no Bom Dia Jacareí no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você também pode acompanhar as nossas reprises ao longo do dia. A primeira acontece ao meio-dia e a última às 11 horas da noite. Sintonize através do 61.4 HF ou também nos assista, como eu disse, pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara de Jacareí. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a 28ª sessão ordinária deste ano e nós nos vemos aqui no Bom Dia na próxima quinta-feira. Até lá!